Sejam bem-vindos ao VSHcast, o maior podcast de M&A do Brasil. Hoje vamos falar sobre a trajetória da VM Tecnologia, empresa líder no setor de autoatendimento no país, e a sua recente aquisição pela Nayax, uma plataforma global de pagamentos e loyalty. Vamos abordar os desafios, as estratégias e as perspectivas futuras pós-transação. Participa conosco deste episódio Eric Ittner, CEO do Grupo VSH, e Kelvin Black, CRO da VM Tecnologia. Seja bem-vindo, Kelvin. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer conhecer vocês. A VSH é uma empresa que eu já acompanho, inclusive, então estou bem feliz de estar aqui sentando e conversando com vocês. Que bom. Seja bem-vindo, Eric. Muito obrigado, Thaís. Muito feliz em receber você aqui e não tenho dúvidas que vai ser um episódio sensacional. Com certeza, vai ser incrível. Para a gente começar, Kelvin, eu gostaria que você explicasse para a gente o que faz a VM Tecnologia. Legal. Isso é uma coisa que muita gente me pergunta e é a típica resposta que às vezes é difícil de responder, né? O que a empresa faz? De maneira simples, a gente dá acesso a empresas que trabalham com autoatendimento ao pagamento, né? Então, eles conseguem aceitar os pagamentos e também a parte de gestão do back-office dessa operação. Como é uma operação que é não assistida, ou seja, normalmente não tem ninguém lá, né, vendendo de fato, a gente precisa ter uma estrutura bem grande de back-office para conseguir suportar essa operação, conseguir dar visibilidade, acesso ao que está acontecendo dentro da loja, conexão de internet, enfim, uma série de outras coisas. E uma coisa que é muito interessante de comentar também, que a gente não atua somente em vending machines, né? Apesar do nome CVM, né, e ter vending machines como uma das principais principais verticais que a gente atua, nós atuamos em diversas outras verticais. Então, a gente atua com lavanderias autônomas, com micromercado de condomínios, com diversão eletrônica. Então, tem diversas coisas super divertidas realmente que a gente atende, como aquelas máquinas de algodão doce, não sei se já viram em shoppings, a gente provê o serviço de pagamento para elas, máquina de bichinho de pelúcia, e tudo que você puder imaginar que o pessoal inventa, a gente atua com isso. Muito legal. Eu queria que você compartilhasse um pouco conosco também qual foi a trajetória da VM Tecnologia e como a empresa se posicionou nesse mercado de autoatendimento aqui no Brasil. Perfeito. A gente acabou descobrindo esse mercado, né? A empresa começou em 2011. E em 2011 a gente não atuava com isso e a gente até o Eduardo, que é nosso CEO, costuma sempre falar que a gente tem duas fundações. Tem a de 2011 e a de 2014. Então, em 2011 a gente começou atuando basicamente prestando serviço de controle de sala VIP de aeroporto. É um serviço que inclusive a gente faz hoje, não é um dos principais pilares, mas a gente ainda atua com essa vertical. E em 2014, um pouco antes na realidade, os fundadores foram até os Estados Unidos e conheceram um pouco mais desse negócio de vending machine e falaram, nossa, que mercado interessante, será que isso aqui tem fit no Brasil? E encontraram uma empresa, inclusive, lá que queria vir para o Brasil, e a história se repete, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eles entenderam essa solução, tentaram ver se funcionava no Brasil e claramente não funcionava. O Brasil, quando a gente fala de pagamento, é um mercado completamente diferente, complexo, difícil. Muito diferente dos Estados Unidos, que tem milhares de adquirentes. Aqui a gente tem dezenas, se tiver, né? Então eles trouxeram esse produto, não funcionou no Brasil e eles falaram, putz, mas eu acho que existe um mercado para isso. Vamos ver se a gente consegue fazer uma integração nossa, fazer um sistema nosso, e a partir disso a gente entrou nesse mercado de autoatendimento. Então esse foi a faísca, né, que nos fez começar a investir, e aí a partir disso a gente foi obviamente crescendo, entendendo as novas verticais, nos aproximando dos clientes, né? Então cada cliente tem uma demanda específica, tem um tipo de máquina, fomos entendendo o desafio que é trabalhar com hardware, com software e com pagamento. São poucas empresas que resolvem ter a coragem de fazer isso. Então, a gente hoje dentro da empresa tem uma área de desenvolvimento de hardware muito forte. Temos até alguns dos nossos hardwares, o design patenteado. Então, tem bastante coisa que a gente fez específico para esse mercado, né? Kelvin, vocês passaram recentemente por um processo de M&A. Conta pra gente um pouco sobre o que motivou vocês a iniciarem esse processo e um pouco dessa trajetória, como que foi para vocês participar disso. Perfeito. Uma coisa muito legal, né, que é importante a gente frisar é que desde 2011 até agora a empresa basicamente
veio por bootstrap, né? Então era na força ali de vendas, a empresa vendendo e crescendo, muito reinvestimento. E a gente estava num momento, a gente participou de alguns processos, né, da própria Endeavor ali, né, de oportunidades de crescimento. A gente teve com outros empresários, com outras empresas que já tinham feito o processo de captação ou já estavam com a segunda gestão, né, já haviam passado por algum tipo de M&A. E a gente falou, putz, esse processo talvez seja interessante para a gente conseguir alcançar os objetivos que a gente quer. Então, a gente já vinha numa crescente muito grande, numa atuada muito grande, mas, como eu falei, né, a gente atua com 3 coisas completamente desafiadoras, que é software, desenvolvimento de novas tecnologias e inovação. Então, tem uma área de P&D gigantesca, hardware, da mesma forma, tem um desafio de CAPEX grande, né, porque você precisa fazer importações, montagem, estruturação, linha de produção, e a parte de pagamento, que sempre tem uma surpresinha que aparece. O Brasil é referência, né, em pagamento para o mundo. Pix está aí para não deixar a gente mentir, já sendo exportado para diversas outras nações. Então, a gente falou, acho que é a hora de a gente ter uma ajuda, né? E acho que dentro desse processo de captação de investimento, M&A, para a gente foi sempre muito importante o objetivo final, sabe? Então, putz, a gente quer um recurso, a gente quer um parceiro, mas para quê? Né? Não só por ter. A gente quer alguém que nos ajude a alcançar os objetivos que a gente tem com uma cultura bacana, com um processo saudável e não simplesmente, toma o recurso e é isso, agora se virem. Né? Então, no processo de decisão, no processo de busca até desse parceiro, esse foi o nosso guia. Né? E como é que vocês chegaram até a Nayax? Como que vocês identificaram que esse era realmente o parceiro ideal para o negócio de vocês? Legal. Acho que tudo começa na etapa de preparação que a gente teve pro M&A. Então, nós tivemos o apoio de um escritório, uma boutique de M&A, e isso para a gente foi essencial. Obviamente, nós tínhamos uma lista, né, de empresas e de fundos que a gente acharia super interessante abordar, mas nesse processo também os nossos assessores prepararam um deck, nos ajudaram na preparação da empresa 1 ano antes também de a gente começar o nosso roadshow. Isso para a gente foi essencial. Eu recomendo para todo mundo ter um apoio nesse momento, porque tem coisas que você, pelo crescimento, pelo dia a dia, você nem percebe que você pode melhorar. Então é muito legal porque você coloca uma lupa em alguns pontos, melhora a sua governança e só tem benefícios de melhorar a governança. Né? Isso é uma coisa que a gente sempre discute, sempre que a gente toma uma decisão em vamos melhorar a governança, sempre são bons frutos. Então a gente começou esse processo e aí dentro dessas empresas que a gente buscou, que a gente conversou, a Nayax sempre esteve no topo. É uma empresa que a gente admira muito, pelo histórico da empresa, e quando a gente conheceu os sócios e a história, a gente também viu que é muito parecida a história conosco. A única diferença é que, eles também têm uma história de bootstrap muito grande, só que o primeiro investimento deles foi o IPO, então é um pouquinho maior só do que o nosso, mas é uma empresa que tem basicamente uma estrutura muito parecida com a nossa. Tem uma escala muito grande, né? Eles têm mais de 1 milhão de pontos de venda, então é um número impressionante, né? Estão em diversos países do mundo, atuam com diversas moedas também. E quando a gente teve a oportunidade de conhecer a Nayax, de conversar um pouco com os sócios, para a gente foi incrível, assim, foi uma oportunidade não só de negócio, né? Falando um pouco mais como pessoa, todos os sócios ficaram até honrados de ter essa conversa, de poder ir até Israel, sentar na mesa, conversar com eles. Para a gente foi uma oportunidade de troca ali riquíssima. Assim. Mesmo que não tivesse feito negócio com eles, para a gente já teria sido uma experiência muito legal, sabe? Ótimo. E, Eric, dá para a gente dizer que existe momento certo para que uma empresa entre em um processo de M&A? Eu penso que o melhor momento é quando você não está precisando do recurso, mas tem uma boa estratégia de crescimento. E além disso, né,
dentro da grande maior parte do nosso público, são empresários que são um pouco mais velhos, estão na faixa de 60, 65, até 70 anos, que não visualizam aí a possibilidade de uma geração seguinte tocando o negócio. Então, eu acredito que quando você não está precisando de capital, é um bom momento para você buscar capital. Quando você tem uma boa estratégia de crescimento, e aí o capital é uma mola propulsora para isso, que é o exemplo que o Kelvin trouxe aqui, né? Vocês estavam realmente visualizando essas oportunidades de crescimento. Exato. E identificaram como um investidor uma oportunidade para poder concretizar isso. E além disso, quando realmente esse empresário ele percebe que o ciclo dele está encerrando. Eu acho que na nossa vida é a coisa mais natural do mundo. Alguns ciclos se abrirem e outros ciclos vão se fechando. E aí é o momento correto de, puxa, eu preciso preparar a empresa, como vocês fizeram, contratar uma casa especializada para isso, que tem expertise, tanto financeira, econômica, estratégica, parte jurídica, enfim, todos os componentes aí que envolvem um processo de M&A, para que a partir daí se vá ao mercado para buscar o investidor ideal, o comprador ideal, alguém que realmente tenha um alinhamento de cultura, de valores, para que esse legado seja possível aí, ser perpetuado. Eric, o Kelvin comentou um ponto muito importante, que é essa questão da preparação da empresa para o processo de M&A. Na sua visão, quais são os principais pontos que merecem atenção nessa fase de preparação para que, quando a empresa de fato entra no processo de M&A, ela possa percorrer esse caminho com mais tranquilidade, segurança e fazer um bom acordo no final do processo? O primeiro passo na nossa percepção, através da nossa experiência, é o valuation. É entender exatamente quanto esse ativo vale, né? Tirar essa fotografia é algo super importante. Entender exatamente, né, os números, olhar o passado e poder projetar o futuro é algo essencial dentro de um processo de M&A. E além disso, o Kelvin trouxe algumas respostas já para a pergunta que você está me colocando. Que é a questão da governança, é fundamental em termos de preparação para o processo de M&A. Você ter transparência nos dados, você ter confiança em relação a esses dados, ter processos financeiros bem definidos, ter uma conexão muito próxima em relação ao financeiro e o contábil, porque infelizmente é comum o empresário delegar isso para a contabilidade, né, a estratégia financeira. Ter confiança, gerar confiança, ninguém vai fazer negócio com quem não confia. Ninguém faz negócio com uma empresa desorganizada. Então, se você está olhando uma DRE, está olhando um balanço, está olhando um relatório de fluxo de caixa, as informações precisam ter convergência. Sem isso, o M&A não vai sair. E aí o aspecto de governança ele é realmente fundamental. Estabelecer um conselho de administração, ainda que não seja algo muito engessado, muito formal, porque senão, dependendo do porte da empresa, inviabiliza. Mas é importante terem pessoas com expertise, com capacidade técnica, que possam realmente trazer esse capital intelectual para a mesa e fazer o negócio realmente se desenvolver. Então, acho que um primeiro pilar fundamental é a governança. Além disso, é o controle do caixa, gestão de caixa. Qualquer negócio do mundo vai quebrar pelo caixa. Se não cuidar do caixa, os problemas vão vir. Então, entender exatamente o aspecto de dívida, se está alavancado, se não está, se está, o porquê, qual o custo financeiro desse capital que está circulando, como que está a questão dos recebíveis dessa organização, custo, despesa, enfim, são todos aspectos fundamentais dentro dessa etapa de preparação. E, por fim, tão importante quanto é ter um bom plano de crescimento. Nenhum investidor do mundo vai colocar capital num negócio que você olhe para o futuro e não perceba que o negócio vai crescer. Então, ter essa clareza de que para alguém comprar, vai comprar porque é um bom negócio, eu percebo que assim, é fundamental. Muito bem. Kelvin, a gente sabe que um processo de M&A é um processo complexo, que mesmo com essa preparação toda e com um bom apoio de uma equipe especializada, existem desafios. Na perspectiva e na história de vocês, quais foram os principais desafios enfrentados durante o processo de negociação? Eu acho que, como o Eric comentou, né, essa parte da preparação é muito importante, né, porque ali você já começa a prever possíveis frustrações, né, também, e você minimiza
esse risco da operação. Então, acho que esse processo de operação para a gente foi muito importante para consolidar algumas das dúvidas que a gente tinha, de quais os caminhos que a gente poderia seguir ao longo do nosso processo de M&A. Mas eu acho que o maior desafio, ele obviamente, além de levantar os milhares de documentos, tudo isso que a gente precisa, dar essa transparência, passar por auditorias, é o desafio emocional, assim, né, dos sócios mesmo. Porque é uma montanha-russa, né? É uma montanha-russa e o objetivo é chegar no fim de maneira contente, satisfeito com o negócio que foi feito, assinado. Ali, no momento que você assinar, você está feliz. E, como você mesmo falou, né, esse processo é um processo muito intenso. Então, você, além de ter o M&A acontecendo, é um processo que é um pouco solitário, porque você não pode compartilhar com toda a empresa, você tem que tratar isso de uma maneira um pouco mais sigilosa, um pouco mais cautelosa. Você, ao mesmo tempo, tem que fazer essa gestão do caixa, a empresa tem que continuar crescendo, operando, as vendas têm que continuar crescendo. Então, você administra praticamente 2 negócios ali ao mesmo tempo, com complexidades distintas. E eu acho que uma coisa que nos ajudou muito foi ter uma equipe também, tanto interna dentro da empresa, que nos ajudava com os dados, com o que era necessário, mas também o pessoal externo, uma equipe muito disposta e comprada a brigar por nós, assim, sabe? Isso nos trouxe também como sócios, nos resguardou, sabe, na negociação. Então, nesse processo, sempre que era uma coisa um pouco mais dura, é importante você ter um proxy ali para também suavizar um pouco a conversa. Não, vamos agora falar com os sócios, vão entrar na negociação um pouco mais firme. Putz, aí você já vai com uma estratégia um pouco mais decidido, já foi aliado entre os sócios. Isso eu acho que é uma coisa também muito importante para quem está buscando esse processo de M&A. Obviamente tem suas divergências, né? Mas os sócios estarem o mais juntos possíveis. Porque você está numa negociação tem alguém do outro lado da mesa. Então, se do teu lado você está enfraquecido, sempre você vai sair perdendo. Transparece essa vulnerabilidade, isso, né? Exatamente isso. Então, mesmo que tenha, né, o escritório de M&A ali te ajudando, se vocês, como grupo, como empresa, não estiverem firmes, sabendo onde vocês querem ir, entendendo para onde o objetivo de vocês, fica mais difícil. E é um desafio para vocês, né? Imagino também fazer essa gestão, né? Sem dúvida. O aspecto humano, né, realmente é o maior desafio, porque tem todo esse alinhamento de expectativas que precisa ser feito de uma maneira antecipada, porque sentar na mesa com um grau de incerteza elevado, com muitas dúvidas, quem está do outro lado percebe, não conecta, não gera confiança. Exatamente. E a tendência é o M&A não acontecer. E, Kelvin, quais são as sinergias esperadas agora entre a VM Tecnologia e a Nayax a partir dessa transação? Legal. As duas empresas são bem próximas, assim, então, obviamente, eles têm uma escala muito maior do que a nossa, mas em relação a produtos, em relação às verticais, né, que a gente atua, já existe uma sinergia muito grande. A gente vê oportunidades de crescimento em verticais que eles atuam, que hoje a gente não atua. Então, de maneira prática, a gente tem olhado muito para a parte de food service, então é muito mais próximo do que o McDonald's ali tem, do que empresas como essas têm, que são aqueles totens de autoatendimento que eles são parcialmente assistidos. E a gente tem visto, eu pelo menos tenho visto muito carro elétrico na rua, né? Então, essa parte de carregamento de carros elétricos com pagamento autônomo também é uma vertical que a gente está começando a olhar um pouco com mais de carinho, que é uma vertical que eles já atuam lá fora. E eu acho que a sinergia mais prática também, que os nossos clientes podem esperar até no nosso dia a dia, é em relação à parte de pagamentos. Então, a Nayax hoje é uma empresa que ela atua com pagamentos, ela atua normalmente como uma subadquirente, né? Então, basicamente, eles recebem os recursos e eles fazem a distribuição desses recursos, fazem o pagamento ao cliente final. E essa é uma linha que nós vamos entrar aí em breve, começar a trazer essas novidades para os nossos clientes. Então, essas são as sinergias mais claras. E tem algumas coisas também que a gente quer exportar para eles, né? Então, tem muita tecnologia legal que a gente desenvolveu aqui, que a gente está disposto a também globalizar, né? E como que foi, Kelvin, a questão do time? Porque M&A, na prática, acaba
gerando aí novas perspectivas, né? E muitas mudanças. E o ser humano, em regra, tem uma certa dificuldade à mudança, né? Pelo menos a maior parte das pessoas. Na estrutura organizacional, mudou muito? Como que ficou e qual que é a perspectiva? Legal. Ao longo do processo, né, a gente envolveu um pequeno núcleo, né, dentro desse dia a dia da negociação, documentação, grande parte do financeiro. Então, esse núcleo já foi se acostumando um pouco com essa ideia também, né, de ter um terceiro ali fazendo parte da empresa, da própria ideia do M&A, evolução, né, da negociação. Isso foi muito importante para a gente, porque nos ajudou também a consolidar e ajuda até hoje a consolidar essa estrutura e essa liderança do time. A partir do momento que a gente também tinha decidido, né, o caminho que a gente ia, a gente conversou com o resto da liderança da empresa que não estava como parte desse comitê, né? E foi um processo bem transparente. É uma cultura que a gente busca sempre ter de aberta troca. Por que está acontecendo? Qual que vai ser o futuro? O pessoal, normalmente, a maior preocupação é vou ser demitido ou não vou, né? O que vai acontecer? Então, alinhar expectativas, alinhar com o comprador também as expectativas que a própria equipe tem. E eu acho que um ponto bem importante desse processo é que a gestão, o C-Level basicamente da empresa não vai ser alterado por alguns anos, né? Então isso traz também uma segurança para o colaborador de que ele vai ter um tempo para ele transicionar também entre uma possível nova gestão ou alguém entrando ali externamente no C-Level ou na direção de algumas áreas. E de maneira prática hoje, a gente não tem ainda ninguém de fora no dia a dia. A gente tem algumas áreas novas, como a parte de segurança, cibersegurança, que estão reportando diretamente para o pessoal em Israel, né, empresa israelense. Mas nós continuamos na operação. Isso tem ajudado bastante a gente a consolidar também o time, trazer um pouco mais de calma. E um ponto bem legal, assim, que eu acho que faz parte da cultura que a gente tem visto, eles também vieram para cá, a partir do momento que a gente assinou o contrato, tivemos um momento com a empresa inteira ali de troca, a gente chama de VM Talks lá, então basicamente a gente coloca todos os colaboradores, quem está presencial, a gente tem 2 escritórios, né, no escritório, troca uma ideia, o pessoal que está na linha de montagem vendo online, e a gente teve uma troca bem franca com um dos C-Levels, o Warren, com o time, sabe? Falando as expectativas, o que eles estavam pensando. E eu acho que a transparência ajuda muito. Às vezes você vai ter que ter conversas difíceis. Conversas difíceis eu vejo muito como o processo de sovar a massa do pão, né? É a partir disso que você consegue crescer. Então o processo de M&A ele basicamente é feito de 100% conversas difíceis, né? Não tem como fugir disso. Mas quando a gente fala com o time, com a equipe, com os colaboradores, também é muito importante trazer a visão dos sócios, o porquê que aconteceu e qual que é o futuro, né? Perfeito. Como a gente vê, né, Eric, nessa história da VM Tecnologia e de vários outros clientes que a gente acompanha, um processo de M&A, ele não termina no closing. Ele continua e essa fase de transição e integração ela é essencial também para que essa transação ela seja efetiva e que traga bons frutos para todos ao longo do tempo. Então eu queria saber na prática algumas dicas, orientações de como que os empresários podem assegurar uma transição mais tranquila após a transação. Tá fácil de responder as perguntas porque o Kelvin já coloca na mesa e antecipa tudo. Transparência. Eu acho que quando a pessoa percebe que realmente a transação visa o melhor pela companhia, e é um desafio a gente entender que o negócio está acima das pessoas, mas se a pessoa entende para onde está indo o negócio, isso traz conforto. E essa transparência na comunicação, essa clareza na comunicação, ela ajuda a pessoa a perceber que no final das contas o M&A é algo bom, é algo para que a companhia traga perpetuidade, para que ela continue ao longo do tempo. O ciclo das pessoas encerram, né? O objetivo da empresa é que ela continue. E isso traz perspectiva, e tendo perspectiva acaba gerando aí essa calma, essa tranquilidade, essa serenidade
em saber que novas oportunidades vão surgir a partir daí, oportunidade de crescimento pessoal, profissional, de repente novos cargos, novas posições de liderança. E o colaborador maduro ele consegue compreender tudo isso e ver que é uma nova etapa da companhia, que é uma oportunidade de crescimento e que no final das contas, né, o objetivo é que fique melhor para todo mundo. E acho que é legal, muito isso que você falou, é também o parceiro para quem você vende. Claro. Né? Então esse processo de conhecer, entender é extremamente importante, porque, por exemplo, para nós, a gente teve algumas propostas, mas a gente viu, também como que isso vai impactar ali o dia a dia da empresa, as pessoas, isso vai trazer mais oportunidades para as pessoas de crescerem, e aí não tem coisa mais gostosa como um líder também de uma empresa de você falar, olha, agora nós somos uma empresa multinacional, vocês têm oportunidades, comecem a estudar inglês, comecem a estudar espanhol, tem o desafio de Israel ali, né, que tem o hebraico ali não é tão fácil de aprender, não tem tantos professores, mas você também, dentro do processo de decisão do teu parceiro, para quem você vai vender, você olhar para esses pontos também de maneira prática, assim, se você quer de fato ter esse sucesso após a assinei e eu quero ver a empresa frutificando, seguindo, eu acho que é muito, muito importante estar atento também a como que o parceiro lida com a cultura, como que ele funciona, qual que é a dinâmica, né? Como ele vê a empresa, como que ele vê os números. Então, para a gente, esse processo de conhecer bem o parceiro foi também crucial para a decisão que a gente tomou. Muito bom. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso VSH Cast de hoje e eu queria saber, Kelvin, esse mercado da VM, que é um mercado de autoatendimento, é um mercado em constante evolução e com muitas oportunidades ainda a serem exploradas. O que é que agora a VM Tecnologia, em conjunto com a Nayax, pensam para o futuro nesse mercado? Quais são os próximos passos? Legal. Eu acho que para o nosso cliente, né, de maneira bem prática, ele pode esperar muito mais velocidade, né, em relação às novas tecnologias, inovação. A gente já é um centro de inovação, então já faz parte da cultura do povo, do próprio desenvolvedor de lá. Mas também tem uma cultura muito interessante que é a parte de internacionalização, né? Então, o Brasil é muito grande e a gente acho que está até um pouco mal acostumado, assim. Se eu conquistei Rio e São Paulo, eu sou gigante, né? Se eu conquistei o Brasil, meu Deus, eu sou um as dos negócios. Mas a empresa de Israel ela tem uma característica que ela sempre pensa globalmente. Por ter um país com uma população não tão grande, uma geolocalização também não tão privilegiada, a globalização do negócio ela é sempre uma coisa que é visada. E eu acho que isso é uma coisa que nós, como empresa e também olhando até para a América Latina, nós queremos ser essa ponte, sabe, da Nayax e da própria estrutura que a gente já tem hoje da VM para a América Latina. Então, esse é um dos pontos que a gente está mais médio e longo prazo vislumbrando. E no dia a dia, eu acredito que a gente vai trazer ainda mais essa visão próxima do cliente, entender uma coisa que a gente acredita muito como cultura é que não tem como eu crescer sem saber o que o meu cliente precisa e ele estando do meu lado aqui no desenvolvimento dos novos produtos. Então, essa é uma iniciativa que a gente está reforçando ainda mais com a nova equipe que está entrando também, de desenvolvedores, de produteiros, justamente para a gente estar próximo do nosso cliente e trazendo produtos específicos para o nicho dele, o que ele precisa e ajudando ele a escalar. Nosso negócio é dar escala para os nossos parceiros, né? Então, comecei com uma vending machine, vou para outra. Às vezes estou com 10, estou com 50, estou com 100, estou com 300. Esse é o nosso sonho. Se o nosso cliente está crescendo nesse formato, a gente está feliz. Legal. Kelvin, você participou da etapa de preparação, participou do M&A, signing, closing, e agora está no pós. Exato. Que conselho que você pode trazer para o nosso ouvinte aí em relação a essa jornada? Olha, eu acho que a primeira coisa é você estar preparado o máximo possível emocionalmente, né? Buscar de maneira bem prática, assim, falando como Kelvin, né? Não abrir mão de ter uma rotina de praticar esporte, de cuidar também da sua mente, ter momentos de descanso, porque é um processo extremamente desgastante, né? Intenso. Mas eu acho que você, como eu falei, né? Ter um bom parceiro ali, uma boa equipe disposta a brigar por você, te ajudar, também é essencial. E eu acho que tentar se divertir também no processo, sabe? Se desapegar um pouco
apesar de ser muito difícil, né, a gente colocar o ego um pouco mais de lado e entender e buscar o aprendizado nesse processo, que é um processo que você não passa toda semana, né? Pô, toda semana eu vendo uma empresa. Seria incrível, né? Mas normalmente é um processo que você faz 1, 2 vezes na sua vida. Então, tentar levar isso também com uma certa leveza, né? E aproveitar, porque quando você olha para trás, você fala, meu, nem acredito que eu vivi tudo isso, que eu passei por isso. Fui para Israel, fui para os Estados Unidos. Eram coisas que eu nem imaginava fazer no meu ano. E o processo de M&A me proporcionou aos outros sócios da empresa também. Então é um processo incrível, intenso, muito emocional, mas que ao final, se você está bem assessorado, se você tem uma boa equipe e um bom ativo, né? É um ativo que está bem valorizado, você com certeza vai sair do outro lado da montanha-russa feliz, animado, vai um pouco descabelado talvez, mas faz parte do processo. Né? Perfeito. Kelvin, muito obrigada pela sua participação no VSHcast de hoje. Obrigado a vocês pelo convite e eu acho que vocês fazem um papel incrível assim, com o que vocês fazem, é um desafio muito grande, mas parabéns também por vocês apostarem, né, nessas empresas, nos empresários aqui do Brasil. Parabéns. Obrigada, Eric. Foi um prazer tê-lo aqui também. Obrigado, foi uma satisfação enorme. O VSHcast de hoje fica por aqui. Se você quer saber mais sobre venda de empresas, acompanhe as nossas redes sociais. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.